disseminar grupos informadores pelo interior do estado, fora do eixo capital, né? Rio, São Paulo. Já a Unesp, ela tem esse início muito fincado na questão da pedagogia teatral, né? Então, é um curso que durante muito tempo foi focado na licenciatura, né? Irmão, porque a Unesp é muito forte na área de música, né? Então, um certo pensamento de organização, né, que vem dessa área do saber, né, acabou contaminando também um tanto da criação do que seriam os projetos pedagógicos, né? Então você tem, aí eu acho que é a graça das fronteiras, né? Então você tem essas origens. É claro que o fato dessa formação não elimina de maneira nenhuma, né? Porque a USP vai trabalhar com prática, a Unicamp vai trabalhar com teoria, a Unesp vai trabalhar com investigação, né? Tanto que o nosso representante aqui é um doutorando, né? Então, só acentuando essa questão da investigação. A outra coisa que é importante vocês terem noção, pensando em formação pós, tudo bem, grupo, o que você faz, e a carreira universitária, né? Quando que a carreira universitária passou a ser um lugar verdadeiramente de investigação, ou para suprir uma graduação que nunca dá tempo, né? Ou para suprir um mercado que eu não sei direito o que eu vou fazer depois que eu me formo. Então também localizar nessas 3 universidades a natureza do campo de investigação, né? Porque a gente tem a formação que está na graduação e a gente tem a área da investigação, que são as pós-graduações. Também eu acho que isso é um dado importante de vocês levarem em conta. Vocês veem que é bastante coisa, né? Vocês acharam que ia ser só festa, né? Então, assim, eu acho que para tirar um bom suco, quanto mais claro essas coisas estiverem, melhor. Agora, finalizando, né? E aí eu acho que já é um dado importante também, não esquecer, por estar no estado de São Paulo, pensando o que a gente faz depois, na vida profissional, né? Grande parte dos formadores das universidades, agora os professores de vocês, foi quem lutou e luta ardentemente na área pública para toda essa ampliação das leis de fomento, ampliação de editais e tudo isso, né? Então, saber que a formação, ela não está isolada de um pensamento mais coletivo no sentido da classe teatral, né? Então, de que maneira a formação de vocês contempla ou não contempla esse mínimo conhecimento, né, fomento mesmo, né, de como é que vocês preparam depois o terreno, onde é que depois vocês vão estar plantando os espetáculos de vocês e a vida profissional de vocês. Então, também sublinhando que todas essas leis maravilhosas de fomento, esses editais e tudo, eles não vieram de graça, né? Eles vieram através desse esforço quase que sobre-humano dos professores da área, né? Que são os mesmos que atuam na escola e tudo mais, né? Podia dar um exemplo aí, né, da escola ST e o mesmo pessoal aqui da Unicamp, o Sérgio Carvalho na USP e por aí vai, né? Então, saber que existe também esse ponto. Bom, imagino que contemplei, dei bastante trabalho para vocês, né? Então, acho que é isso. Desanima não? Vamos lá, cruzando essas fronteiras, né? Então, eu não sei se eu passo primeiro a palavra para qual de vocês, para quem queria começar. Da casa? Então a gente vai começar com a fronteira mais longínqua, diretamente do Equador. Aliás, posso só fazer esse pequeno elogio?
ao Equador como um todo, tá? Ao Equador e à América Latina como um todo, que também é uma parte muito pouco vista, pelo menos em nós, por nós aqui na Unicamp, a gente não tem uma disciplina disso. Só lembrar a importância da América Latina na construção de projetos coletivos de teatro, na construção da própria ideia de teatro de grupo, né? Só sublinhando aí toda a pesquisa do Tó em relação ao Candelária, tocando lá no Malayeva da Colômbia, então só da Colômbia, do Equador, acentuar que é um prazer para nós toda vez que a gente tem um aluno da América Latina para lembrar a gente de que a gente virar um pouquinho o pescoço, né, de ficar olhando e babando para a Europa, a gente vai ver coisas muito interessantes em termos de teatro. Alô? Oi. Obrigado pelo parabenizá-lo. Bom, levando primeiro a fala, desculpe um pouco, porque já nos 2 dias comigo doente. É meio louco isso que o Brasil tem, que tem como foco grande, como poderia se dizer o irmão mais velho nessa área, ou como exemplo, o lado europeu. Porque eu vejo também muito do lado da América Latina, que absorveu bastante da Europa. E quando eu vim para cá, eu me surpreendi imensamente, demais, assim, com toda a quantidade de investigações, de pesquisas, de incentivo à cultura, de grupo, de teatro de grupo, de tudo que tem aqui. E que a gente também só tem voltado para a Europa. É uma coisa que é meio dos dois lados e que eu estou sentindo agora, que com o incentivo que tem nos governos dos países da América Latina e daqui do Brasil, é meio que essas fronteiras estão começando a ser atravessadas. Tem vários companheiros, vários amigos que eles já estão vindo para cá para o Brasil especificamente para estudar arte em algum lugar. Tinha o caso de uma outra companheira que quando eu entrei, eles estavam no quarto ano, Galileia, encontrei ela no Equador agora. E é bom saber, de algum jeito, que estamos começando, assim, falando especificamente do Equador, que é um país que ainda está começando um segundo renascimento na matéria do teatro, as pessoas saírem e procurar um pouco mais o conhecimento fora para poder ser aplicado dentro. Tem vários amigos que já saíram. Pronto. Falando um pouco do meu caso, quando eu cheguei aqui, eu me topei logo de cara com uma barreira, não era uma fronteira, uma barreira, na formação que era totalmente diferente e distinta a que eu tinha recebido lá no Equador. Porque lá no Equador, a princípio, não tem uma escola só. Tem vários tipos de escolas diferentes, de vários diretores que também saíram na época e que foram fazer a escola lá no Equador. E o diretor que eu escolhi, que é meu mestre, meu primeiro mestre, ele foi para Puxo, para o Guides, na escola de Stanislavski. Ele se formou como diretor da escola de Stanislavski e eu fiquei com ele no grupo dele mais ou menos uns 3 anos. E fazendo todo o trabalho de mesa, de objetivo, de entender a personagem, de entender a psicotécnica, de entender toda essa coisa interna, trabalho de mesa que é meio chato. Eu adorava, eu adoro. E a primeira coisa que eu me topei aqui foi o trabalho oposto. Exatamente isso que a Verônica colocou, que é a questão do corpo, de como é ensinado o teatro a partir do corpo. E foi uma barra, foi super duro, mas uma das coisas que mais eu entendi, que eu mais tive que deixar para poder aprender e atravessar essa experiência, é que, falando de fronteiras, quando você atravessa uma fronteira, você tem que, de algum jeito, não esquecer, deixar de lado todo o aprendizado que tem por trás. Então eu tive que sentar na minha mesa,
pedir perdão para o meu mestre e falar, não, eu vou deixar isso aqui de lado, porque senão eu não vou conseguir aprender as coisas que estão chegando para mim. Foi duro. Foi muito duro, mas é muito legal. Também porque tem essa outra fronteira que é a linguagem, que é uma coisa muito louca, que é chegar e ter um outro pensamento totalmente diferente, mesmo que seja uma língua totalmente parecida, um 80% parecido, o pensamento é outro. E isso aí, tentar entender esse tipo de pensamento, também deixando de lado a minha língua materna, pensar em português, agora já tudo tranquilo, é um outro crescimento que abre outras portas internas, tanto psicológica como fisicamente, e permite assim, enxergar outros caminhos para onde andar, ou possibilidades que antes não estavam na frente e a gente simplesmente não conseguia enxergar. Quando eu cheguei, eu não queria saber de nada de tipo físico, nada de coisa assim. Eu estava fechado totalmente com o sistema de Stanislavski. Quando eu deixei, assim, aceitei o fato de estar aqui e ter que deixar de lado por um momento, eu me senti totalmente perdido em algum primeiro momento. O qual foi muito bom, porque nesse estado de incertidão, de não saber onde você está parado, você começa a se questionar e levantar coisas que, ao mesmo tempo, com toda a formação que estava recebendo naquela época, mais ou menos no segundo para o terceiro ano, principalmente também no primeiro semestre do ano passado, que era o terceiro, com o espetáculo do Free, essa permissão de ser bobo. E essa permissão de ser bobo é uma liberação muito grande, que já não deixa as coisas chapadas no papel, como se fosse antes um desenho no papel, e ao ser liberado nessa exertidão, nessa fragilidade, o papel rasgou e caiu uma massa amorfa em algum lugar, que foi levada, que não aprendeu a fazer as coisas desde outro ponto de vista, desde outras ensinanças assim, e que foi tomando forma e foi absorvendo um pouco por aqui, um pouco por lá, com comedordade, um pouco de máscara, um pouco de bufão, um pouco de não sei o que, um pouco de não sei o que, e que foi tomando forma para chegar novamente a um desenho muito mais tridimensional do que estava desenhado antes no papel. A questão da greve chegou na minha vida num momento bem importante. Nesse momento de quebra, em que esse papel foi rasgado e todo mundo saímos para a rua, mais ou menos, fazendo uma lembrança. Lá no Equador, a gente tem muito espírito de greve, muito espírito de sair para as ruas e gritar o que não está certo. Em 8 anos, teve 12 presidentes diferentes, porque a gente simplesmente não aceitou. E quando eu cheguei, eu senti um certo... Eu senti o povo dormindo. Não sei. Senti o povo dormindo, eu senti que não tinha essa força. Assim que quando a greve aconteceu, nossa, eu fiquei feliz pra caramba. Foi muito bom, porque foi uma necessidade de se expressar de um jeito de se expressar, de gritar o que realmente não está certo, de colocar em tela de juízo o que está acontecendo de errado e colocar ao mesmo tempo também as medidas que a gente tem para poder melhorar aquilo. E artisticamente, eu entrei muito em conflito, eu e vários companheiros entravam muito em conflito, porque estávamos no momento de montagem, na primeira montagem com a Verônica. E a gente sofreu porque a gente não sabia realmente, e a gente não sabia se fazer a arte dentro da academia
fazia com que a gente estivesse dentro das normas normativas que estava sendo colocada em dúvida, ou se fazendo essa arte, ensaiando, indo para os ensaios, fazendo o nosso trabalho, era uma questão de reivindicação, de protesto, de mostrar, não, é aqui. Eu lembro de uma frase, exatamente que a Verônica disse, que fazer arte é um estado de greve. Porque a gente não escolhe. Isso é uma coisa que ficou muito gravada em mim e que até agora estou refletindo bastante, mas, pô, a gente não está aqui simplesmente porque a gente foi obrigado. Ninguém colocou uma pistola na cabeça de ninguém, menos a mim. A gente escolheu. No momento que a gente escolhe, a gente é responsável pelo que a gente faz. E acho que essa também, agora pensando um pouco, essa é uma outra fronteira meio interessante entre, e falando dos primeiros anos, dos segundos anos, e para mim, quando eu era antes, ou como é, essa fronteira que é a criança ou o adolescente que saiu do colegial e passou para a universidade. E no meu caso, eu fiquei com muito medo. Bastante. Mas agora, vendo para trás, é essa responsabilidade, essa escolha que permite dar os passos para continuar andando. E permite os passos para continuar andando e que nos deixa crescer um pouco mais e enxergar mais coisas. Novamente, a questão da fronteira, uma outra coisa que eu gravei na minha cabeça que eu queria falar bastante, é interessante. É uma coisa mental, não é uma coisa física. Bom, às vezes, talvez não seja, mas é uma coisa totalmente mental. Por quê? Eu vim do Equador nos 2 dias, faz 3 anos que eu viajo para o Equador todo ano, eu já viajei algumas vezes para o Chile, de avião sempre, e uma das experiências mais loucas que eu tive foi quando eu fui de São Paulo para o Chile, atravessando a Cordilheira dos Andes, no limite do Chile e da Argentina. Só que não tinha linha, não tinha uma marca, era simplesmente a cordilheira. É um fato real que cria um fato mental que divide um lugar de outro. Então eu acho que, assim, eu tento sempre levar as coisas da vida para a arte, da arte para a vida. Então, nessa situação concreta, pode ser transposta, colocada na arte, que é, eu sou do sistema estandilhado. Aqui o Unicamp é uma coisa de teatro físico que tem toda a história do Lume, que também está aqui, tem todas as pesquisas. Poxa, por que eu não consigo? Por que eu não conseguia? Por que me tapava? Eu simplesmente não queria. Na greve, eu me vi obrigado, nessa necessidade humana de gritar as coisas que não estavam certas, a começar a ver outros jeitos de fazer arte. E fazer arte não simplesmente pelo fato de fazer arte para eu me sentir bem, que até esse momento eu tinha como objetivo ser um bom ator e acabou. Mas fazer arte para mover de algum jeito o mundo, para tocar as pessoas, para gritar alguma coisa, para falar o que está bem, o que está mal, como mudar, para ser um espelho, ou para deixar em catarse, ou para sei lá o que, mas para fazer algo, para mexer um pouquinho as pedrinhas do mundo e dizer, é assim que eu consigo melhorar o mundo. Isso também ajuda bastante a continuar dando os passos,